Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Hoje vamos continuar a compartilhar a palavra de Deus em 1 Coríntios. O que Deus tem para nos falar, para nos ensinar através do poder do seu Espírito Santo, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus, porque Ele nos salvou e enviou seu Espírito que mora no nosso Espírito e que nos fortalece para vivermos uma vida em obediência aos mandamentos de Deus. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás é o tentador que tenta nos desviar da obediência a Deus. Ele faz de tudo para que a gente ande em desobediência aos mandamentos de Deus. Ele nos engana através das paixões e concupiscências que são comuns a todos nós, descendentes de Adão e Eva. Somos pecadores por natureza porque nascemos filhos de um casal que pecou. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, arrependemos dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, e o seu Espírito Santo passa a morar em nós, nos fortalecendo, para que a gente tenha poder para vencer a tentação, para vencer o pecado. Então, tudo depende da nossa decisão. Quem pensa estar de pé, vigie, vigie. Deus está cuidando de nós, mas depende da nossa posição para com Ele. Sermos fiéis a Ele sempre. Ele permite que a tentação venha até nós para nos provar, para nos fortalecer, para nos santificar mais e mais, para nos elevar no grau de santidade e nos dá o poder para dizermos não ao pecado. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz que nós já estamos crucificados com Cristo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós morremos com Ele naquela cruz, porque Ele morreu no nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Então nós morremos com Ele para a nossa vida egoísta de pecado, de desobediência a Deus. Então, como o apóstolo Paulo, nós estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós e é para Ele que nós vivemos. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu querido, minha querida, nos entregamos a Cristo, morremos com Ele na cruz, morremos com Ele para a natureza pecaminosa que ainda está em nós, e recebemos o poder do seu Santo Espírito para vencermos essa natureza pecadora e andarmos em obediência a Deus. Por quê? Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, que conquistou a vitória para nós, a vitória contra a morte, contra o inferno e contra o pecado. E a nossa fé em Cristo Jesus, ela se manifesta de que forma? Ela se manifesta pelo amor. Amor a Deus acima de tudo, e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. E em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo nos exorta a que andemos no Espírito. Nós nascemos de novo em nosso Espírito. Em nosso Espírito somos uma nova criação de Deus. Devemos, portanto, andar segundo essa nova criação de Deus. Já não somos mais filhos de Adão e Eva, obrigados a viver no pecado. A tendência ao pecado ainda continua em nós, mas nós recebemos uma nova natureza, muito mais poderosa do que a natureza da nossa carne, da nossa vontade própria pecadora, que recebemos de nossos primeiros pais. Então, como nascemos de novo em nosso espírito, nos tornamos filhos de Deus, devemos andar em espírito, e assim não satisfaremos mais as concupiscências e as paixões da nossa carne. O que é a nossa carne? A nossa carne é a nossa vontade própria natural de ser humano.
a nossa carne, a nossa natureza, filha de Adão e Eva, gosta de pecar. Então nós devemos dizer não para essa natureza que está dentro de nós, mas que já foi suplantada, vencida pela nova natureza de filhos de Deus, que nos tornamos pela fé em Cristo Jesus. Nascemos de novo como filhos de Deus. Devemos andar como filhos de Deus. E o apóstolo Paulo continua nos mostrando quais são as obras da carne. O que a nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva gosta de fazer. Ela gosta de pecar. Quais são os pecados? Os principais estão aqui: a prostituição, a impureza e a lascívia. São os pecados sexuais. Deus fez o sexo, fez o homem e fez a mulher. O sexo é uma imensa bênção de Deus, que nos dá uma imensa alegria. Ele fez o casal para que os dois se tornem um, na relação marido e mulher. Deus fez uma mulher para Adão, não fez várias mulheres. Então, é nessa relação de marido e mulher, no casamento, que nós devemos viver a alegria do sexo, do amor que se expressa sexualmente, fisicamente. A prostituição envolve adultério, envolve relacionamento sexual com várias pessoas fora do casamento. Então é uma distorção desse prazer que Deus nos dá para vivermos como um casal. Os dois se tornam uma só carne, um só ser, através do relacionamento do amor e do amor sexual, marido e mulher. Outro pecado é a idolatria, é amar mais as coisas ou a ídolos do que a Deus. Feitiçaria, inimizades. Amados, inimizade está relacionado aqui do lado de prostituição, de feitiçaria e de idolatria. Inimizade não deve existir entre nós cristãos. A essência do mandamento de Deus é amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Inimizade é pecado. Lutas, competições, separação. Toda a divisão que há entre os crentes é um grande pecado, um grande pecado. Lutas, competições e separação de uns aos outros. Heresias, invejas. É falta de gratidão a Deus, porque Ele está cuidando de você, Ele te dá tudo o que você precisa. E Ele quer te abençoar mais ainda. Se você inveja o que o outro tem, que você não tem, você está pecando. Homicídios, bebedeiras, glutonarias, pecados semelhantes a esses, desagradam a Deus. Nós devemos viver em amor, amor a Deus e amor ao nosso próximo. Vivemos não mais para satisfazer os desejos, as paixões, as concupiscências, os fortes desejos da natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. Somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus, andar em espírito e não obedecendo às paixões da nossa carne. E aí, o apóstolo Paulo mostra o que acontece quando nós subordinamos a nossa carne, subordinamos a nossa vida a Deus, quando nós nos propomos a obedecer a Deus e não mais à natureza pecaminosa, e não mais ao que deseja a nossa natureza de filhos de Adão e Eva. Quando nós nos esforçamos para viver em obediência a Deus, amando a Deus e querendo agradar a Ele, o Espírito Santo que está dentro de nós produz um fruto precioso, maravilhoso. Ele produz em nós o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Ele produz alegria, ele produz paz, amor, alegria, paz. E continua, ele nos torna pacientes, ele nos torna amáveis, ele nos torna bondosos, ele nos torna fiéis a Deus e fiéis ao nosso próximo. E ele nos dá mansidão e domínio próprio. Fruto maravilhoso. Ele vai transformando o nosso caráter, vai fazendo com que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso modelo. Deus quer que sejamos pequenos Cristo aqui na terra, transbordantes da natureza de Cristo, cheios e transbordantes de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amados, nós somos de Cristo, Ele nos comprou com seu próprio sangue. A sua morte nos traz vida.
Seu sangue nos perdoa e nos torna filhos de Deus. Somos de Cristo e devemos crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências, não para nós mesmos, sim para Deus. Vivemos aqui para fazer a vontade de Deus. E o apóstolo João, em 1 João, a partir do capítulo 3 e 4, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. A essência do amor é amar a Deus acima de tudo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O mandamento de Deus para nós é que creiamos em Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Porque quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E o amor de Deus, presente em você, se manifeste em sua vida. Que você decida viver para amar a Deus e para amar o seu próximo, como instrumento de Deus aqui na terra, transbordante do seu amor. Vivamos para fazer a vontade de Deus. A nossa felicidade está nisso. E a felicidade daqueles que estão ao nosso redor também. E o amor de Deus transborde em nossos corações pelo poder do seu Santo Espírito que habita em mim e em você. Amém. Aleluia. Glória a Deus.